Meus caros professores, mediadores de leitura, aqui é o escritor Pablo Moreno e quem seria nós, os escritores, sem os mediadores de leitura, com o trabalho que fazem com os nossos livros nas escolas? E eu tenho muita felicidade de ter os meus livros trabalhados em várias escolas, e sempre na conversa com os professores a gente se pergunta como fazer essa mediação, o que o livro tem, qual é a importância do livro, como começar e o que fazer, afinal, a partir do momento que eu pego um livro, que eu escolho um livro para mim ler com os meus alunos. Bom, eu vou falar uma coisa que não é propriamente minha, né? Não é um roteiro meu, mas é de uma pessoa que eu admiro muito e trabalha comigo, que é a minha coordenadora editorial, Elaine Maritza, que ela fala que sempre num projeto de leitura, num livro, a gente tem mais ou menos 4 passos, tá? Então, o primeiro passo seria a motivação, que é antes ainda de mostrar o livro, tá? O caminho da leitura seria o segundo momento em que o professor dá um caminho para o aluno pegar o livro e desenvolver essa leitura. A discussão sobre os temas do livro com a turma, que seria o terceiro momento, e o quarto momento da extrapolação, em que a gente vai além do livro, aí você tem a questão da interdisciplinariedade, você tem a questão da transdisciplinariedade, você tem a questão de envolver outras artes, músicas, e a construção de todo o potencial imaginativo que foge, né, como se abrisse uma janela enorme para o universo, né, a partir do livro. Então, eu quero apresentar nesse vídeo o livro Quase um Passarinho, para que vocês conheçam, né? Esse é um livro que surgiu de uma história minha de infância, é um livro de memórias da infância, de um menino que descobre a leitura, tá? Então, primeiro eu vou apresentar o livro para vocês. O livro, ele conta do menino, que sou eu, que a professora, que perguntou para a professora por que os homens não voam. A professora mandou ler um livro chamado O Menino de Asas, de Homero Homem, daquela coleção Vagalume, lembram? Coleção Vagalume. Ele lê o livro, aí ele quer voar, e aí ele pula do chiqueiro, né? Chiqueiro de porcos, acaba caindo na esterqueira, né? Aqui, ó, acaba caindo na esterqueira e vem a professora depois, quando ele conta a história para a professora, né? A professora vai fazer toda uma mediação para que ele descubra quem ele é e qual o potencial da nossa imaginação. Entendeu? Ele é um livro que motiva a leitura e motiva a importância da imaginação na nossa vida e dos livros na vida humana. Tá? Então, isso é para vocês conhecerem um pouquinho do livro, quem não tem o livro em mãos e gostaria de tê-lo. Quem quiser adquirir o livro, pode procurar no site da editora Fisales, www.phy, né? PHY, aqui tem, Fisales, com PHY, fisaleseditora.com. Lá no link nossa loja você pode adquirir qualquer livro meu ou de outros autores editados pela Fisales. Bom, então a primeira coisa que nós queríamos colocar para vocês é como é que eu vou motivar, antes de eu entregar o livro na mão das crianças, que atividade eu poderia dar com esse livro, né? A gente poderia um dia antes dar uma atividade para a criança que ela escrever um livro que marcou a vida dela e por que aquele livro marcou a vida dela. Tá? Então seria atividade de motivação, a primeira, tá? Então um dia antes você pode dar essa atividade para a criança dela escrever. A tarefa para amanhã é vocês escreverem sobre um livro ou uma história que vocês ouviram e vocês gostaram muito, tá? No dia que você vai entregar o livro, aí vocês, olha, ouve as crianças contando a história, você vai passar para o segundo momento, né? Que é o caminho da leitura. Então você, olha, vocês viram como o livro marca a vida? Nós vamos conhecer esse livro do escritor Pablo Moreno e esse livro ele vai contar a história de como um livro marcou a vida do nosso escritor, do escritor, tá? Então, esse é o livro que vocês vão ler. E aí você vai dar o caminho da leitura. E é muito importante, quando a gente tem um livro infantil,
dá algumas sugestões. Por exemplo, observem uma coisa nesse livro, vocês vão ver, né? Vocês podem dizer, quando vocês vão ver nas ilustrações que tem, vai ter o chão, vai ter a área verde aqui, né, das árvores, e vai ter o infinito, né, nas ilustrações. Olhem quais ilustrações isso aparece. Aí vai ter essa ilustração também, ó. Então, esse é um caminho de leitura para dar. Olha, observe a ilustração. Olha, aqui tem a Terra, tem o mundo aqui, né, das árvores e tem o infinito. Não são todas as ilustrações que tem, mas a maioria dessas ilustrações tem também, né? Se olhar aqui, você vai ter também, ó. Aqui vai ter a Terra né? Aqui o mundo das árvores e o infinito. Por quê? Aí você vai dizer para eles observarem o que tem a ver essas ilustrações, tá? Com os 3 personagens que aparecem no início da história. Então, o autor vai dizer que o avô dele dizia que nós podemos ser serpentes, que não tem pernas nem asas e comem os ovos dos pássaros. Nós podemos ser pássaros ou nós podemos ser homens alados. Então, aqui estão as 3 partes justamente que aparecem no desenho. Por quê? Porque aqui debaixo da terra é o mundo das serpentes, né? Aqui é o mundo dos pássaros e o infinito é o mundo dos homens alados, tá? Mas você não vai dizer para ele. Só diz assim para eles ver. Isso aí vai ficar para o segundo momento, o terceiro momento, que é o momento da discussão. Então, esse é um caminho de leitura para você dizer para eles, tá? Então, para eles observarem, enquanto eles estão lendo, essas questões da ilustração, tá? Também pode-se discutir a capa. Observarem o que acontece aqui na capa, né? Começa o menino tentando voar com pássaros e termina com livros. Também com relação à ilustração, uma pergunta para orientar a leitura é para eles observarem aqui na página 9, a sombra que se forma no chão e em relação à imagem que aparece lá na janela, tá? Então aqui, ó, profs, vou dizer para vocês não vão dizer para eles, né? Aqui nós temos um pássaro preso, que seria os livros dentro fechados, e lá nós temos um pássaro aberto, né? Um pássaro livre voando, e quando a gente tira o livro da biblioteca, a gente abre o pássaro e dá a possibilidade para o pássaro voar. Mas é uma pergunta, quando está orientando o caminho, diz para eles observarem apenas, tá? Uma outra questão para sugerir para eles é para eles observarem como era a vida do menino no início da história e como se transformou no fim da história, para eles compararem, enquanto eles estão lendo, vendo que mudanças vai acontecendo. Outra, terceira questão. Qual a importância da professora e da conversa com a professora, com o menino, para ele mudar de ideia, tá? Então, esse também é um caminho de leitura para você indicar para eles antes de eles começarem a ler o livro, ok? Depois que terminaram, todo mundo lê o livro, aí nós vemos o terceiro momento que a Elaine fala, né? O terceiro momento é para a gente discutir. Então, essas questões que foram postas agora, nesse terceiro momento, você traz para eles e faz as perguntas e conversa. Então, como é que descobriram qual é que era a relação? Aí, essas perguntas do caminho da leitura, no momento da discussão, traz para eles discutirem, perguntarem e resolverem, ver a opinião de um, a opinião de outra. Talvez surjam coisas que nem estão aqui, mas são possíveis dentro da história, né? E bem livre, né? Tem que ser muito lúdico, muito brincar, deixar as crianças... Nunca tem certo e errado numa leitura, mas sempre tem aquilo que é possível, aquilo que é adequado e inadequado, né? Que eles possam discutir, conversar e talvez uma tarefa, depois desse momento todo, eles escreverem uma história da infância deles, tá?
E vamos para o quarto momento agora, que é o momento da extrapolação. O que você poderia fazer? Descobrir uma música, por exemplo, que tem a ver com voar. Tem a música do Gilliard, eu acho que é, né? Voar, voar, subir, subir. Pode ser uma música que eles possam ouvir e pode-se trabalhar com ela, né? Que mais que você poderia fazer aqui? De eles procurarem e construírem botar um guarda-chuva da turma. Até normalmente eu indico essa tarefa para eles quando eu mando o vídeo diretamente para as crianças. Botar um guarda-chuva pendurado, porque o menino vai pular aqui, ele vai pular do chiqueiro de guarda-chuva, né? Então um guarda-chuva colorido, pintado, e pendurado no guarda-chuva os livros que eles contaram, que eles leram, que eles gostaram, o que eles gostariam de ler e que eles acham que é legal. Então, dá para reproduzir usando o professor de artes, reproduzir a capa do livro e eles fazerem um resumo desse livro que marcou a vida deles. Tá? Então, são apenas algumas poucas sugestões com relação a esse livro, Quase um Passarinho, um livro que trabalha a importância da imaginação e da leitura, e é um livro, uma história verdadeira da minha infância. Tá bom, professores? Muito obrigado, como eu disse. Quem quiser adquirir o livro e não tem, é só ir no site da Physalis Editora, www.physaleseditora.com, lá na parte onde diz Nossa Loja, tá? Então, podem procurar e adquirir o livro. Quem quiser autografado, faz o pedido. Normalmente, quando as pessoas fazem o pedido, o pessoal que trabalha aí com a remessa, eles mandam um e-mail para a pessoa pedindo se quer autografado. Se são livros meus, normalmente eu autografo, porque a editora fica aqui em casa. Tá, pessoal? Então, um grande abraço e as escolas que estiverem trabalhando o livro, logo em seguida vão receber um vídeo meu com um desafio que eu dou para os alunos. Professores, vamos voar aí, né? Voar, voar, subir, subir, lá no azul do céu estou. Os livros dão asas e dão muito mais que isso.